Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e nesse vídeo, especificamente, eu vou estar mostrando para vocês aí aquele sitezinho que eu comentei na semana passada. E no vídeo de hoje vocês vão ver o firewall sendo aplicado na prática de fato e para que serve o firewall, ok? E vocês também vão aprender a base de todo hacker, basicamente, tá? Para estar aí protegendo o sistema de vocês, basicamente, tá? Vou estar passando aí o conceito, né? Eu não sou hacker, mas é o conceito da segurança da informação, digamos, tá? E vocês vão estar aprendendo nesse vídeo aqui, basicamente, certo? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu roteador, né, da internet, o meu firewall tá nele, tá? A nossa estrutura toda é o seguinte, ó, é a internet, o firewall e o computador do usuário, certo? Isso serve também para uma empresa comum, ok? Bom, porém esse cara aqui não pegou naquele vídeo que vocês viram, então eu posso descartar ele, tá? Eu vou estar fazendo isso para economizar aqui espaço também. Então é isso aí. Agora a gente tem então o roteador internet, que também tem firewall nele. E a gente tem o computador do usuário, tá? Bom, beleza, mas encarem isso como se vocês estivessem na empresa de vocês aí. Beleza, eu vou entrar então aqui. A gente tem o usuário, que está lá no outro lado, ou na própria empresa, ok? E a gente tem então um servidor. Ô, coisa séria. Aqui, ó. A gente tem então o nosso servidor aí, CentOS 7, que é o nosso servidor de firewall, ok? Primeiramente, eu enfrentei vários desafios ao longo da minha jornada aí como administrador de redes. E um deles, mais interessante, eu não vou abrir aqui na VM o site, por enquanto. Eu vou abrir aqui no meu navegador que é mais rápido do que na VM, tá? Então imagine o seguinte cenário. Vocês são responsáveis por todos os computadores da sua empresa. Se os computadores caírem, é somente tu que vai ser, ou vocês aí, que vão poder arrumar eles. Ok? Ninguém mais, porque ninguém mais sabe absolutamente nada. Ok? Então se preparem porque é um desafio e tanto. E nesse desafio, entanto, a gente também, embora tá trabalhando com administração de redes, a gente precisa aprender Shell Script. Se a gente for trabalhar com Linux, que provavelmente vai ser no servidor de empresa pequena, no caso. Não vai ser ou pro Debian ou voltado para CentOS, tá? Mas se não, no máximo do máximo vai ser um Ubuntu Server, mas o Ubuntu Server realmente, sinceramente eu nunca peguei, tá ligado? Nunca peguei assim um servidor com Ubuntu Server, sempre foi mais lá pro lado da Red Hat. Os problemas aí, tá? Enfim, aí um dos problemas que eu enfrentei foi o seguinte: a gente tem um proxy, tá? De controle de navegação normal. E aí existia usuários que burlavam esse proxy. E aí, como é que a gente, eu, né, na verdade, fiz para descobrir como é que eu podia barrar o tal site, né, que é o site Filter Bypass Me, que a gente vai ver aqui agora, tá? Como é que eu fiz para barrar ele, né? Eu tive que usar o firewall, porque pelo proxy, eu tentei primeiramente pelo proxy nosso, que é para barrar link, né, da internet, quando tu vai acessar e coisa e tal, mas não barrava. Aí, eu entrei no site aqui para ver qual é que é da parada, né? Entrei aqui, filter bypass.me.
tá? Ó, aqui tá o site, Filter by Pasme aqui, ou Pasme. E aqui a gente cola qualquer link que a gente tenha interesse em burlar o sistema e ele vai burlar, tá? Esse site aqui, ele foi uma pedra no sapato. Eu levei 24 horas para pesquisar a fundo esse site, tá? E mais umas 6 horas para bloquear ele na minha rede sem afetar a internet e sem afetar os computadores locais ali, tá? Esse cara aqui, ele é tão poderoso e eu acho muito bacana esse site aqui. Como usuário, eu acho muito legal. Eu achei muito legal, porque eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Guardem esse nome, filter bypass.me, liberador de link de internet, literalmente, para acessar o que vocês quiserem, mas ele atua mais para os vídeos, né? De repente vocês estão numa empresa aí, tá bloqueado lá, né? Aí usa esse site aqui para poder ver uma notícia importante, alguma coisa assim. Beleza, vou entrar aqui no Google Maps, só para vocês entenderem o que que ele faz. Tá, vou entrar aqui, Google. Vamos. Mapa Mundi, talvez? Aí, Mapa Mundi. Deixa eu ver aqui. Caramba. Qual que fica melhorzinho aqui? Cara, eu vou salvar essa imagem aqui pra abrir em full screen. Pra gente ficar melhor daí. Tá salvando aqui mesmo, aqui, na área de trabalho. E não veio pra cá. Pra onde foi? Onde foi a imagem? Aqui, download. Aí, vou abrir ela e vou deixar em full screen, tá? Cara, esse site, o filter bypass.me, ele tá aqui, ó, tá? Ele atua no, cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar. Cadê você? Aqui, ó. Ele atua aqui no Reino Unido, aqui onde tá minha mãozinha, e também nos Estados Unidos, tá? Ele tem isso aí. O problema dele é que a gente não consegue bloquear ele pelo proxy, por quê? Primeiramente, ele tem IP dinâmico. Ou seja, a cada tantos segundos ou tantos minutos ele troca o IP automaticamente para outro IP, certo? Além disso, ele tem um efeito ping-pong, que é qual tipo de efeito que é esse ping-pong? Bom, digamos eu tô aqui no Brasil aqui, tá? Tô aqui no Brasil e aí eu vou acessar um site lá nos Estados Unidos, digamos algum site, tá? E ele tá bloqueado. Eu vou, colo o link no filter bypass me, digamos. Ele funciona bem para vídeo, por exemplo. Vou lá e ele vai ser responsável por fazer isso aqui, ó. Enviar uma requisição com um IP. Ele vai enviar. Ele vai chegar aqui. Ele vai ser encaminhado daqui para cá por TCP. Ele vai chegar na máquina do usuário. Ele vai virar UDP. E aí ele vai fazer a modificação nesse pacote UDP, ok?
e vai voltar para cá com outro IP. E assim ele fica para lá, para cá, para lá, para cá, tá? Imagina que tem um monte de usuários aqui usando o site, então que nem o símbolo lá o site do GitHub lá que fica o globozinho e fica as conexões, ele fica exatamente assim. Então, sai daqui, volta para lá, sai daqui, volta para lá. Só que sai daqui um IP e volta um outro IP diferente, ok? Porém, o DNS deles é sempre o mesmo. www.filterbypass.me, tá? É sempre o mesmo esse filtro, tá? Esse site. Esse DNS é sempre o mesmo. Porém, o DNS em IP ele troca a tantos segundos ou a tantos minutos, tá? Dependendo de onde ele está ou de qual requisição foi feita, beleza? Então, aqui eu já comecei a minha análise, tá? Eu comecei a analisar que tipo de requisição, que tipo de protocolo, tá? Era feito. Eu comecei a perceber então que saía daqui do Brasil, ia para lá com o IP. Daqui ele modificava o pacote, ele ia para outro lugar em busca desse pacote, ele voltava novamente com outro IP e o pacote modificado e depois disso ele me manda de volta o pacote, tá? Isso também é conhecido como rota. Porém, essa rota aqui, a cada, a cada envio da requisição para o site, ele faz uma pausa aqui, ele vai para outro lugar ou para outros lugares do mundo e volta então para o ponto de origem aqui da requisição de destino e depois daqui do destino ele volta para mim, né, para a origem, ok? Então, recapitulando, eu acesso o site daqui, pum, ok? Eu boto o link lá que eu quero. Botei o link que eu quero. Aqui ele já muda o IP, ok? E o pacote ele envia para outra região, seja lá qual for, Rússia, China, Austrália, essa requisição. Automaticamente ele faz isso, ele modifica o IP novamente dele. Ele chega aqui, pegou o pacote que eu quero, divide, digamos, ele volta lá de volta para minha requisição de destino com o pacote, ele modifica novamente esse IP e me manda de volta para mim, ok? Isso a cada minuto, isso sem falar que a cada minuto, mais ou menos, ele troca o IP dele automaticamente, porque ele é um IP dinâmico. Então eu fiquei pensando comigo, tá? Como é que eu poderia fazer para bloquear isso na minha rede? Porque eu não queria que o pessoal começasse a acessar vídeo em Ultra HD, né, em 4K, por exemplo, porque consome a banda. Porém, eu não queria bloquear todo o site porque o pessoal usa outros sites, como o YouTube, por exemplo. Como é que eu vou bloquear todo o YouTube? Certo? Como é que eu vou bloquear todo o YouTube se as pessoas usam o YouTube? Né? Eu não queria é que o usuário tivesse acesso a vídeos enormes, a qualidade grande, né, de resolução, porque a nossa a banda larga, ela se vai embora. Literalmente vai embora, consumindo os dados ali do um 4K, por exemplo. Ok? E no Brasil a gente sabe como é que é a internet, né? E a comunicação também. Então, é crítico. Beleza, agora que vocês entenderam o esquema aqui, vamos para a prática. Como é que eu fiz então para conseguir burlar esse cara aí, né? Para eles não ter acesso, certo? Fechar aqui. Vou fechar aqui também. Vou entrar aqui no meu Linux Mint, né? O PC do usuário. Eu vou habilitar também aqui a visualização em modo tela cheia.
Aí, beleza. Eu vou acessar aqui aquele site lá, para vocês verem que tá funcionando aqui, certo? www. Né, filter by pass.me. Na VM ele é bem lento, a conexão aqui, tá? Mas ele funciona normal, beleza? Lembrando que o IP dele é dinâmico e ele muda a cada requisição, basicamente, lá para eles lá. E tudo é mascarado também, né? Tudo, o IP é trocado, o IP é mascarado, enfim. Várias coisas rolam aí. Bom, depois daquele estudo, então, que a gente viu lá, vou acessar aqui meu firewall. Tá? E aqui vocês vão entender a importância de um firewall, tá? Eu vou, eu vou acessar aqui então o meu script. A gente viu lá que ele está acessando lá normal, ok? Cadê aqui? Aqui, tá? Ele está acessando normal aqui. Bom, eu vou sair do navegador, porque a situação ali funciona com requisição, certo? Pode ser que por eu ter uma requisição aberta já, ele ainda continue funcionando. Então é por isso que é importante a gente fechar o navegador. Não que ele não vá cair depois, quando eu fechar depois o navegador, tá? Mas para fins de funcionamento aqui certinho, eu vou já tá fechando ele agora. Beleza? Vamos lá. Vim barra etc barra o script de firewall que a gente criou nas aulas anteriores, certo? Aqui embaixo então, eu vou estar definindo o seguinte, tá? Primeiramente aqui, ó. Cadê aqui? Se eu me conectei lá, tá? Eu fiz um output, saiu daqui do meu computador. Se eles, se apareceu o site para mim, ok? Então é feito um input, tá? Porque os dados estão vindo para o meu computador, estão entrando no meu computador da web, então aí é o input, certo? O Ford, ele é intermediário ali que ele encaminha os pacotes, tá? Ele é o cara que encaminha os pacotes para a origem, ou não, para o destino, e depois ele volta para a origem também, né? Beleza? Isso que é o Ford. Então, se ligando nisso, então, o que que acontece com esse cara aí, tá? Voltando aqui pro nosso firewall, eu precisava bloquear ele. Só que se eu for fazer a seguinte regra aqui, tá? Primeiramente eu pensei o seguinte, olha, fazer aqui, eu vou, para não perder tempo aqui, eu vou copiar essa linha, tá? Para copiar, a gente aperta o ESC para sair, como se fosse sair do editor, segura Shift e o V, tá? Ele vai selecionar toda a linha e ao pressionar a tecla Y, então ele vai copiar essa linha. Botando o cursor agora com as setas do teclado, eu seleciono aonde eu quero colar e para colar a gente aperta o P, tá? O P de pato, tá? E de paste, ok? Aí ele vai colar pra gente aí, ok? Beleza. Então a gente tem uma regra aqui simples aqui de liberação de internet, né? Normal. Bom, se eu fosse bloquear a internet, eu ia bloquear tudo. Não é isso que eu quero, tá? Aqui então eu tenho um dilema. Ir para entrar em modo de edição. Como é que eu iria bloquear esse site primeiramente, tá? Eu pensei o seguinte, ó, fazer
input -s, o IP lá do sitezinho lá, né, primeiramente. Eu fui lá, fiz o IP lá do site, das requisições, né, menos J e drop, tá? Nunca, nunca utilizem o reject, tá? Nesses sites. Por quê? Porque o reject, ele libera a conexão de qualquer forma, tá? Quando se trata de proxy e firewall, ele vai liberar de qualquer forma se vocês colocarem o reject, tá? É melhor o drop porque daí ele corta a conexão mesmo com o site. Essa forma aqui, ó, eu boto o IP de origem, no caso aqui eu boto o "-p", eu digo qual é o protocolo que eu quero, TCP, envolvendo uma máquina TCP também, certo? TCP aqui, ó. Tá? Então eu bloqueio essa máquina, né? Esse IP. O problema lá do site é que, como o IP é dinâmico, então ele vai mudar esse IP a cada minuto, tá? Ele vai mudar dinamicamente para outro. E quando ele fizer isso, o site vai ser liberado novamente na rede, ok? Bom, então a solução foi colocar o nome do DNS porque o nome é sempre o mesmo. O nome do domínio nunca muda. Nesse caso, o www.filterbypass.me, ok? Nunca muda. Beleza. Aqui, aqui aconteceria o seguinte, tá? Eu até conseguiria bloquear alguns minutos aqui esse site. Porém, como ele modifica os pacotes também, além de mudar o IP, ele modifica o pacote e para isso ele usa provavelmente a tabela Mango para modificar o pacote de TCP para UDP, então não funcionaria, ok? Bom, beleza. Então o que eu vou fazer? Se não funciona só para TCP e funciona para UDP, é fácil então. Eu vou copiar aqui, ó, e vou dizer agora que eu vou bloquear então os pacotes em UDP também, os que entraram na minha máquina. UDP. 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 Lembrando vocês, tá? O TCP, ele é o pacote que é responsável por transmissão de dados via a internet, basicamente de forma segura, tá? Já o UDP, ele pode ser por internet ou pode ser por conexão local, só que ele transmite dados de forma não segura, de forma direta, sem nenhum filtro, ok? O UDP ele age em máquina local, tá? Quando a conexão chega na nossa máquina, ou o DNS, por exemplo, a gente acessa um site lá, tem o DNS, né? Que é uma resolução de nome, o DNS. O DNS logo é parecido com esse Filter Bypass Me. Só que o DNS ele é usado para a gente resolver nomes na internet, converter o nome, o IP, para nome, certo? E isso é diferente do nosso domínio aqui, ok? Embora esse domínio esteja apontando para um DNS. Bom, sabendo disso então, o UDP até que iria funcionar. O problema é que a gente tem o forward
E o output, para colocar as regras também, ok? Ah, mas, pensa aí comigo. Mesmo se eu colocasse todas as regras ainda assim como tá, ele ainda funcionaria, ok? Mesmo se eu implementasse para Ford, output, para as duas regras, tá? Ele ainda funcionaria na nossa rede. Mesmo a gente botando lá a regra para bloquear no nosso proxy. Mesmo assim, ele funciona. E por que isso? Por causa da requisição de envio da nossa máquina, certo? Toda requisição, vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu achar aqui o aqui, ó, tá? Vou abrir aqui um site. Tá, eu vou usar aqui, por exemplo, o YouTube mesmo, tá? Ó, a gente pegou e resolveu dizer, ah, eu vou abrir o YouTube, tá? Quando a gente digitou um site aqui e apertou um Enter, a gente fez uma requisição para o servidor de DNS, ele liberou o nome via o HTTP ali. Os navegadores reconhecem então esse protocolo logo de cara, reconheceu, nos encaminhou de volta o TCP, tá? Uma requisição de volta desse domínio para a nossa máquina através do HTTP. Chegou na nossa redezinha, no nosso roteador, ele vira TCP. Do nosso roteador, ele é encaminhado pelo Ford, tá? Para nossa máquina, literalmente, para nossa placa. Quando ele chega na nossa placa, ele é transformado em UDP automaticamente, tá? Isso é muito rapidinho, é de forma local, tá? Da mesma forma, a gente também tem o protocolo ARP, que age literalmente quando a gente vai conectar um cabo num switch até outra máquina, tá? A, a, a conexão que faz pegar a rede, a nossa rede, é através do ARP que reconhece o protocolo lá de máquina, de outra máquina que precisa acessar a rede interna, tá? É uma coisa bem complexa essa parte aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque vocês iam ficar maluco aí. Enfim, é muita parte técnica, tá? É realmente, é muitos anos de estudo, tá? Em cima disso aqui. Enfim, então, fiz uma requisição pro YouTube, certo? Aquele proxy, essa regra aqui que eu fiz aqui, ó, iria bloquear. Digamos, se aqui em vez de w.filterbypass.me, em vez desse endereço eu colocasse o YouTube, por exemplo, ele poderia bloquear o YouTube para mim, tá? Para minha máquina. Ou para máquinas que fizessem essa requisição. Só que aquele site, o Filter Bypass Me ali, assim que a gente faz uma requisição no site, que a gente dá entrada nesse site, ele pega a tua requisição, pega os pacotes, te fornece um IP diferente, ele vai até um endereço terceirizado, digamos, tá? Seja na Europa, seja na China, seja onde for. Ele muda o endereço IP novamente, ele traz até o ponto de origem novamente, com um IP diferente. Ele modifica esse pacote, a estrutura do pacote, digamos, alguns. É, normalmente os pacotes são em hexadecimal, tá? Em hash também, ou em arquivo de segurança SHA também. Ó. Tem vários arquivos, sei lá, entendeu? Vários tipos mesmo. É muito louco. Enfim,
Ele faz essa modificação e lança de volta para nós aí. Tá burlando o sistema literalmente da internet. Certo? Então a gente nunca sabe da onde está vindo a conexão dele. Por esse motivo, eu precisei fazer com que a cada computador da rede que fosse acessar esse site, o www.filterbypassme, certo? Eu precisei fazer com que cada computador da rede, toda vez que eu digitasse aqui no navegador www.filterbypass.me, eu precisei fazer com que cada computador que digitasse isso no navegador, assim que eu desse um enter, ele ele entrasse numa regra de bloqueio através do meu firewall, tá? E não mais do proxy, tá? E sim do meu firewall. E eu precisava bloquear essa requisição logo na saída do meu servidor, ok? Só que no servidor firewall, a regra para ser efetiva, a gente precisa implementar uma regra, tá? Para input, para forward, para output. Sempre que a gente quiser fazer ah, uma regra funcionar no nosso IPTable, a gente precisa definir essas três essas três chains, digamos, tá? Essas três regras importantes: input, forward e output, tá? Ah, eu quero liberar tal coisa, então a gente precisa implementar no input, forward e output. Ah, eu quero bloquear alguma coisa, a gente precisa implementar no input, forward e output, beleza? Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter controle nenhum dos dados. E provavelmente não vai funcionar na rede de vocês se vocês só ficarem no iptables. Quer dizer, se vocês só ficarem na tabela, na chain input, ok? Pesquisando isso mais a fundo, então, pensando em o que eu ia fazer, eu me lembrei do nosso camarada do Wireshark, certo? Então eu comecei a filtrar o site, esse cara aqui, a fundo, através do Wireshark e percebi alguns protocolos especiais usados bastante para requisição, tá? E são eles, é o protocolo SYN, protocolo ACK e o protocolo FIN, tá? Também tem o SYN-ACK e o ACK-SYN, se não me engano, alguma coisa assim, tá? É bem, é bem estranho esse negócio. Enfim, então eu percebi que o SYN, ele era a requisição que eu precisava naquele momento lá na empresa. Ele é o cara por trás de quando eu apertar o Enter, eu quisesse bloquear, eu precisava dele. Certo? Então o que eu fiz? Eu usei esse protocolo sim, para poder bloquear, certo? Então voltando aqui, vamos bloquear então da forma certa esse site. Ok? Vou deletar aqui. Eu vou então usar essa regra aqui. Eu estou bloqueando a entrada. Todo site de origem bypass me. Beleza? Quando eu acessar esse site, eu quero bloquear, mas eu quero bloquear antes de entrar no site. Beleza? E para isso, a gente utiliza a seguinte flag, tá? Saca só, essa é a parte legal. Toda vez que vocês quiserem bloquear pelo firewall antes de entrar no site, vocês precisam utilizar essa flag aqui, ó. Menos menos, sim, ok? Com Y. Menos J, drop, tá? Como eu disse, não usem o reject. O reject, ele não vai bloquear nada para vocês. Se vocês usarem o reject
essa flagzinha aqui, qualquer coisa aqui, essa regra vai perder o sentido, porque não vai funcionar. Já aviso vocês, tá? Então usem o drop para cortar a conexão mesmo, para ser efetivo na regra, ok? Beleza. Agora aqui então a gente precisa, a gente fez a requisição de origem, tá? Então quando eu clicar no Enter para entrar aqui, eu vou ativar essa flag de requisição. Então, se eu antes de entrar mesmo no sitezinho, eu vou bloquear a conexão. Porém, esse site, mesmo a gente dando início antes da conexão de requisição desse site, o que que acontece aqui, tá? A gente a gente vai precisar também bloquear a entrada do destino, porque quando a gente aperta o Enter, ele faz um efeito reverso aqui, tá? Como assim efeito reverso? Quando a gente aperta o Enter nessa requisição, a gente bloqueia o envio de dados. Porém, a requisição já foi enviada. Esse site ele vai pegar a requisição enviada, que está com a flag menos menos sim, drop, ok? Ou seja, está bloqueado. Mas ele vai enxergar essa requisição por baixo dos panos e vai enviar para o nosso computador a mesma regra, só que com o valor de Sinhac, que ele vai fechar, ele vai receber essa requisição e vai fechar essa requisição, ele vai fazer um handshake que a gente chama, tá? Ele vai tentar pegar a nossa requisição do nosso navegador, do site, e ele vai se comunicar por baixo dos panos, enviando uma mensagem seguinte, dizendo: eu quero vocês aqui no site. Ok? É isso que vai estar resumidamente por baixo dos panos sendo feito. Para evitar essa volta da mensagem do site para o nosso computador, a gente precisa colocar também uh, o, a entrada de destino, tá? Ou seja, eu vou estar copiando aqui essa regra, Shift V, Y, P, tá? Eu vou estar copiando essa, colei aqui. Uh, Aqui eu apertei o I agora para entrar em modo de edição. E aqui eu vou estar trocando para D, tá? Então aqui é origem, source, e aqui é destino, né? É destiny. Beleza? Então, o destino de entrada e a origem de entrada. Aqui, no de cima aqui eu peço uma requisição para esse site. E com essa flag menos menos sim, eu digo que eu quero bloquear antes mesmo de acessar esse site. Porém, a requisição aqui foi feita. Mesmo assim, mesmo lá no servidor deles lá, eles vão interpretar como drop, ok? Porém, eles vão tentar fazer uma amarração com o nosso endereço IP, tá? E eles vão nos encaminhar novamente um pacote. Esse pacote vai ter a flag menos menos sim ACK, se eu não me engano, tá? Ou ACK de resposta. É um dos dois, eu não me lembro agora. Contendo a resposta para o nosso site. Só que para a gente evitar essa resposta, a gente bloqueia também que o destino encaminhe um pacote de resposta para nós, ok? O protocolo aqui ele fica igual. Para reforçar,
esse nosso protocolo primário aqui, então a gente bota o destino com o mesmo tipo de flag aqui para reforçar a de cima, tá? Então a gente evita a conexão antes de entrar no site, e aqui a gente evita a conexão deles enviar uma resposta para nós, tá? Porque eles vão fazer isso. Só que mesmo assim ainda vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa aplicar a regra no forward, que é encaminhamento de pacote, e no output, que é a saída de dados aqui do meu servidor. Então a gente precisa obrigatoriamente fazer para as três chains se a gente quiser bloquear alguma coisa de fato, sempre, ok? Então, ESC, Shift, eu vou selecionar os dois campos, Y, copiei, vou vir no campo de baixo, P, para colar, paste, colei, e aqui vai ser o forward, certo? E eu vou colar mais uma vez, para ser então o output. Entrei em modo de edição novamente, certo? Aqui, tá, que eu colei. Aqui ele tá me dando... Bom, vamos lá, aqui é o Ford. Já posso trocar aqui para Ford. Forward, é encaminhamento de pacote. E aqui, então, Ford. Opa. Também, só que a diferença aqui embaixo eu vou colocar o D, de destino. Origem e destino, tá? Origem aqui e destino aqui embaixo. Beleza. Agora faltou o output. Então aqui embaixo que a gente vai colocar o output. E vamos repetir aqui embaixo aqui, ó. A regra aqui também colocando um output. Beleza? Aqui eu vou colocar o S porque a gente precisa os dois tipos de encaminhamento de pacote, tá? A gente precisa de origem e de destino para a regra ser efetivamente liberada ou bloqueada. Nesse caso a gente está com um padrão aqui drop, então vai ser bloqueado, tá? Feito isso, então, a gente já está com essa requisição, com esse site sendo bloqueado. Porém, nada impede o usuário de instalar um novo tipo de proxy na rede local, ok? Ou usar alguma coisa por pendrive, por exemplo, certo? Porque tem isso. Então a gente pode estar bloqueando as USBs, por exemplo, pela BIOS, para o usuário não usar mesmo o pendrive ali, ou a gente pode estar bloqueando o site, ou a gente pode estar fazendo isso aqui novamente. Eu vou copiar aqui essas requisições aqui, ó, Shift V, tá? Shift V, Y para copiar. Essa essa regra agora aqui, ó, ela é muito importante, tá? Ela é importantíssima aqui, tá? Primeiramente, a gente tem que deixar, tá? Isso aqui vai funcionar especificamente para esse site aqui, tá? A requisição funciona antes de entrar nesse site, tá? Depois dessas regras aqui funcionada, ativada e, enfim, executada, eu vou garantir que nenhum usuário na minha rede acesse esse site definitivamente, tá? Eu vou garantir que não vaze nenhum dado para esse site, ok? Como é que eu faço isso então aqui no meu firewall? Eu copiei tudo ali, eu vou colar agora aqui embaixo,
novamente essa regra. E aqui embaixo aqui, ó, eu vou tirar o sim, porque eu não vou querer bloquear mais a requisição antes de acessar o site, certo? Eu vou estar dizendo que eu vou querer apenas bloquear esse domínio agora, tá? E não a requisição, vou estar bloqueando o domínio como um todo chamado filterbypass.me, certo? Tirando então o menos menos sim, a gente define que a gente não está mais bloqueando aqui embaixo, né? Claro. Aqui em cima a gente está aqui, ó, a partir do 26, a gente fez a regra de bloqueio antes que eu acesse o site, tá? Por requisição de envio de uma mensagem lá, que eu vou enviar uma mensagem quando eu apertar o Enter, e essa mensagem vai ser bloqueada para o domínio. Esse domínio vai tentar fazer um acordo com o nosso IP, fazendo um handshake e nos enviando uma resposta. Quando ele envia uma resposta, normalmente ele envia uma resposta com vários pacotes, filhas da mãe, que vão tentar bloquear, liberar a internet e o acesso a esse site. Para evitar que o destino me envie novamente esses pacotes que podem liberar a internet novamente na minha rede, a gente utiliza então uh, o destino, tá? A gente bloqueia também o destino, que a gente não quer a resposta do destino para nós. Simples assim. Aqui embaixo aqui eu estou bloqueando o domínio, tá? De qualquer forma, eu quero bloquear o domínio para me garantir que eu não vou ter nenhuma resposta depois que essa primeira regra aqui for executada. Aí depois a segunda regra vai ser executada, certo? Input, forward e output, as três chains são obrigatórias se a gente quiser ter uma regra efetiva na nossa rede, ok? Lembre disso. É obrigatório. Bom, sabendo disso então, a gente fez aqui o bloqueio do site wfilterbypassme, certo? Só que se alguém vier com um proxy interno, esse proxy interno ele também vai usar o UDP, certo? Para burlar o nosso sistema interno aqui da nossa rede. E a gente precisa também bloquear o UDP. O UDP é um outro tipo de protocolo que também entra em comunicação com o filter bypass me. Beleza? Para evitar esse tipo de comunicação direta, a gente precisa bloquear então a entrada, o encaminhamento e a saída do nosso servidor também uh, via UDP, ok? Então a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou copiar essa regra toda aqui. ESC, Shift V, seleciono as linhas, beleza? Selecionei as linhas aqui. Y para copiar. Vou vir aqui embaixo e vou apertar o P, Paste para colar. Colei a regra aqui novamente. E aqui I para entrar em modo de inserção, de edição. E aqui, ao invés de TCP, eu vou colocar o UDP, ok? UDP. UDP. Beleza? Ó. UDP. E, ô pessoal, isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó, é extremamente avançado, tá? É algo extremamente avançado. Ainda tem muito mais coisa avançada, mas não quero entrar em detalhes agora, até porque eu não sei muito, né? Eu só tô passando aqui minha experiência para vocês, mas para vocês terem uma ideia de como vocês podem estar aí descobrindo as coisas, né? Vocês viram ali que eu utilizei o Wireshark, por exemplo, utilizei o Wireshark, utilizei a pesquisa, utilizei a minha própria inteligência para saber o que estava acontecendo ali. Beleza? Mas esses protocolos aqui a gente precisa saber. A gente também tem um protocolo para evitar o ping, por exemplo, né, chamado ICMP, que a gente pode bloquear
essa requisição do ping quando é pelo terminal para esse site, certo? A gente pode estar fazendo isso também, porém, reparem que isso aqui é apenas uma regra, ó, ó o tanto de regra que a gente tem aqui, totalmente funcional agora, tá? Isso é uma regra para apenas um endereço, certo? Imaginem agora vocês terem 254 computadores na rede de vocês, de uma empresa, certo? E vocês terem que fazer esse tanto de regra para cada PC na mão, no firewall aqui, tá? Para cada PC, a gente vai ter uma regra dessa aqui. Por exemplo, aqui tá o filter bypass me aqui, né? O endereço. Imagina vocês colocarem o endereço do IP de rede aí, tá? Vão trocar esse endereço. Então, aqui vai o IP, IP, beleza? Para bloquear cada computador que alguém vai tentar burlar alguma coisa, por exemplo, tá? Fica meio que inviável a situação. Então é por isso que o Shell Script ele nos ajuda a automatizar nossa rede. Então, sem o Shell Script, basicamente o administrador de rede é nada, ok? Porque a gente precisa realmente automatizar nossa rede, porque normalmente vai ser só vocês que vão, só um ou dois que vão cuidar. Ou digamos, no máximo três, tá? Que vão cuidar de uma mini rede aí, tá? Só que dos três, apenas um vai levar a sério o trabalho. Logo, vai ter uma sobrecarga nas costas de vocês. E é melhor vocês saberem, se garantirem, porque senão vocês vão ser despedidos, tá? Literalmente. Até porque a gente está tratando aqui de segurança da informação ao vivo e a cores aqui, tá? Isso, claro, eu estou fazendo no firewall. Existem muitas e muitas coisas, muitos protocolos e vocês não fazem ideia, tá ligado? E isso aqui é o básico do básico que eu tô fazendo, tá? Enfim, eu vou apertar o ESC, dois pontos, WQ, sair salvando. Salvei então essa regra clear pra. Opa! Ah, tá, entendi. Tô tentando limpar a tela aqui, ó. Aí, consegui. Beleza. Beleza, agora eu vou executar então esse meu script para ver se o nosso computador lá vai bloquear o endereço tal, tá? Então eu vou vir aqui, barra etc, firewall, beleza, firewall, executei ele, ele executou, criou então para nós aí as regras, né? Se a gente vier aqui então no iptables, menos "-t", filter, eu já expliquei que isso aqui não precisava, mas eu tô colocando para vocês verem, tabela filter, menos "l", menos, é, acho que era line numbers, né? Line, traço, number. A gente vai ter então as regras definidas aqui, certo? Reparem vocês aqui que o que está sendo feito aqui. Reparem nessas regras nas TCP flags, ó, tá? A gente tem o fim, sim, RST e ACK barra sim, tá? O ACK barra sim
se eu não me engano, é a resposta do servidor para o nosso computador. O sim a gente viu então que é quando a gente pede uma requisição para o site antes de entrar no site, ok? A gente está fazendo um sim, ou seja, a gente está pedindo uma permissão para acessar aquele site, beleza? E aí que a gente pegou, tá? Ele criou esse tanto de regras para nós aqui, beleza por. Limpei a tela e vamos ver se vai funcionar então lá pra gente essa requisição, né? Se ele já tá bloqueando, tá? Eu vou entrar aqui. Eu poderia já acessar aqui e provavelmente ele vai estar bloqueando, tá? Mas eu vou reiniciar o computador para ver se de fato tá bloqueando, tá? Porque daí quando eu fizer aqui ele vai se modificar no caso aqui, né? Nossa requisição e o protocolo HTTP também. Bom, para vocês verem que vai ter um monte de pessoas dizendo que você gosta de brincar de Lego, redes não é igual a programação, sei o quê. Tudo que eu tenho a dizer pra vocês aí, pessoal, é que não acreditem no que eles falam, tá? Porque se vocês não souberem a programação e não souberem automatizar a rede de vocês, não vai adiantar nada, cara. Vocês vão passar muito trabalho. É muito trabalho, muita coisa escrita. E para evitar muita coisa escrita, então a gente precisa da programação em Shell Script, tá? Ou em Python, digamos, tá? Até Python vai ir no negócio aí, porque é uma linguagem mais direta e coisa e tal. E funciona muito bem no Linux, tá? Já vem integrado também. A gente também tem o C++, só que nesse mundo do Linux, tá? A gente tem vários tipos de programações para cada caso específico. Nesse caso de redes, a gente especificamente tem que aprender o Shell Script, tá? É obrigatório para automatizar uma rede, ok? Como assim? Qual é o nível, né, de automação que eu posso fazer? Eu posso fazer um script no qual as pessoas, quando logarem no meu servidor, automaticamente eu posso dizer que colocar naquele computador lá o script e dizer que quando eles iniciarem o computador deles, eu vou limpar a tela de ícone deles ali, porque normalmente o usuário suja a tela pra caramba e deixa um monte de ícone na tela, tá? Isso polui muito. E eles mesmos se perdem na criação de texto deles lá, enfim. E isso evita, tá? Que a gente suba em laboratórios ou vá de computador a computador para limpar, tá? Fazendo esse controle via script, a gente consegue limpar o computador à distância, literalmente. Isso é automatização, tá? Isso é evitar um trabalho desnecessário pra gente, tá? Imaginem vocês ter que ir em computador por computador, mais de 512 computadores aí, um por um limpar o computador. É inviável. E fato, só uma pessoa, por exemplo. É inviável, ok? Então é preciso ter essa automação na rede. Sim, ok? Lembrando vocês que para aprender um pouco mais sobre o Shell Script, tem os links que eu deixo aí na descrição do vídeo, tá? Tem o Slack Jeff, que é muito bom, e tem o outro lá, o canal do Boson Treinamentos, tá? Vocês vão aprender bastante lá também, certo? E se quiserem aprender mais a fundo, aí os valores dos cursos lá é bem acessível até, tá? Pelo menos do Slack Jeff é bem acessível, até porque eu já fiz o curso dele lá, então, beleza? Só pra dar uma aval pra vocês, então vamos ver aqui, ó. Tá, primeiramente eu vou vir aqui e eu vou digitar, vou tentar pingar o site lá, tá? Primeiro teste que a gente vai fazer, tá? www.
cifraclub.com.br. Tá? O melhor site de cifra que existiu pra mim e que me ajudou a aprender a tocar violão, tá? Só que agora ele não é mais tão bom por causa das propagandas lá que avacalham tudo, enche tudo de propaganda e tu mais perde tempo fechando as propagandas do que aprendendo. Aí isso aí é horrível. Então agora eu tô acessando basicamente o bananascifras.com. Tá? É um site muito bom e tem menos propaganda. Então, beleza, eu vou pingar nesse site. Quando eu pingar nesse site, eu vou fazer uma requisição para esse site. Reparem vocês que ele está fazendo a requisição nesse site. O site é válido e retorna pra gente, tá? Agora, aqui, deixa eu ver, ele não tá aumentando aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar. Ele não consegue aumentar aqui. Posso aumentar aqui. Deixa eu ver. Ampliar aqui. Eu vou ampliar. Ampliar novamente. Pra ficar melhor, né? Pra gente ver. Ampliar novamente aqui. Ampliar. Aí. Beleza. Então a gente viu aqui, ele tá fazendo a requisição aí normal, tá? Beleza. Vou limpar aqui o terminal. E agora eu vou pingar naquele site lá, tá? A princípio não é pro site ter nenhuma requisição, porque a gente bloqueou tudo, tá? Então, www.filter bypass.me, tá? Vamos ver se o que vai aparecer aqui pra gente. Ó, ele tá fazendo a requisiçãozinha dele, tá? Isso não devia acontecer. Só para vocês saberem que esse site é muito difícil a situação nesse site aqui, ok? Bom, a gente tem o IP no qual ele está pegando, porém aqui ele tinha que bloquear. Vou ver aqui, vamos executar ele novamente. Vamos ir lá no pingar para ver como é que ficou a situação. Pinga novamente. Ó, ele ainda está recebendo uma comunicação aí estranha do além, mas tudo bem. Vou tentar acessar esse site. Tá pelo navegador aqui. As regras lá, elas funcionam. Eu vou limpar o histórico aqui para evitar também, né? Vamos limpar o histórico recente, limpar tudo. Limpei agora, eu tô com o meu site aqui zerado. Eu vou acessar o site do google.com. Beleza, e agora eu vou acessar então fazer a requisição naquele site lá, www.filterbypass.me. Dei um enter. Ele está tentando acessar o site lá. Aqui ele já está pelo TCP e pela regra aquela do menos sim. Pelo terminal, quando a gente faz um ping, ele
ele usa o sistema do DNS, né? Aqui a gente está acessando o domínio de fato, tentando acessar o domínio desse site de fato, tá? E quando a gente tenta então acessar o domínio de fato aqui, ele vem, ele barra nas regras do firewall que a gente criou. Certo? A princípio não é para ele obter resposta, tá? Mas é para ele cair no esquecimento aqui e por tempo de requisição é para ele cair fora também, tá? É isso que é para acontecer. Mas reparem vocês que esse site é tão difícil o bloqueio dele que ele fica tentando se conectar, tá? O tempo inteiro. Então ele vai tentando acessar outros DNS pelo mundo afora, tá? Tentando, ah, tentando encontrar conexões diferentes para poder nos enviar a página da internet deles, tá? E isso é uma coisa muito hilária e esse site realmente é um site para se tomar muito cuidado. A princípio é para cair fora pelo tempo de requisição que é feito. Porém, ele vai ficar modificando lá os pacotes até conseguir encontrar o endereço para burlar o sistema. Quero ver se ele vai cair. Aí, caiu, tá? Enfim, a gente conseguiu então obter o nosso objetivo, que era o quê? Que era não dar acesso ao usuário a esse site aqui, tá? Por quê? Porque ele é um site extremamente. Os caras são profissionais mesmo, né? Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Vocês aprenderam o firewall um pouco avançado aí. Um pouco da minha experiência. E a importância de usar o shell script para automatizar as coisas se tiver bastante usuário e uma regra específica para cada computador, ok? Nesse caso aqui a gente bloqueou então a requisição desse site, ou seja, eu digito o site, eu apertei o Enter. Quando eu apertei o Enter, a requisição antes de entrar no site, ela tem que ser bloqueada, tá? E é isso que a gente fez com as regras aqui do nosso firewall. Cadê aqui? Que são essas regras aqui, ó. Deixa eu entrar aqui novamente. Tá? Que são essas regras aqui embaixo aqui, tá? Todas essas regras aqui que a gente viu aqui embaixo, eu vou estar saindo dele. Eu vou estar acessando ele com o more, tá? Comando more barra etc firewall, tá? Ó, aqui a gente tem então o more, ele entra em modo de paginação e fica melhor pra gente ver tudo aqui, tá? Toda essa regra aqui que a gente usou foi para bloquear aquele site, tá? O www.filterbypass.me, tá? Literalmente, tá? Onde esse primeiro bloco
input, forward e output, a gente é obrigatório colocar as três chains para bloquear ou liberar, tá, no firewall, para ser efetivo naquilo que a gente quer fazer. Se a gente não colocar o input, forward, output, o que acontece é o seguinte: abre uma brecha, literalmente se abre uma brecha para percorrer outros caminhos e burlar o firewall, ok? Simplesmente assim. Então, para evitar isso, é obrigatório usar o input, forward e output da tabela filter, tá? Sempre que a gente for usar a tabela filter. Bom, então a gente aqui bloqueia a requisição antes de entrar no site e aqui a gente bloqueia o site em si quando a gente vai entrar no site, tá? O site inteiro, o domínio, a gente está bloqueando aqui. Aqui a gente bloqueia, o primeiro bloco aqui a gente bloqueia a requisição antes de entrar no site, né? A pergunta da requisição lá, eu posso entrar no seu site? Então isso a gente bloqueia. Aqui a gente está bloqueando o site, para a gente não ter acesso a esse site. E o UDP aqui, ele funciona se alguém tentar burlar aí o nosso proxy aí de dentro da nossa rede, tá? E também ele, ele bloqueia o UDP, o protocolo UDP, que vem lá do filter bypass, tá? Então a gente evita a comunicação via UDP também do filter bypass, para bloquear mesmo, tá? Esse proxy aqui deles aqui que é fulminante esse proxy, tá? Bom, com isso então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, vocês aprenderam firewall avançado agora aqui, literalmente avançado. Existem mais coisas avançadas, mas eu não vou entrar no assunto muito aí, porque esse assunto aqui, tá, que eu fiz agora, provavelmente o YouTube vai me mandar um e-mail lá dizendo, você não pode, você fez coisa errada, não sei o que, tá? Mas eu tô apenas ensinando a fazer o negócio, tá? É simples assim. Não tem nada de errado. Tô ensinando como evitar coisa pior aí, tá? Então é isso aí. Fiquem aí. Aproveitem essa semana aí pra estudar bastante, certo? E até a próxima semana, até o próximo vídeo. Falou e fui!